uma boa noite aí, né? Tá todo mundo, um tchauzinho. Acenar, né? Não é bem um tchauzinho, não. Todo mundo aí acena. Ô, Casimiro acenou ali no colo. Casimiro já pôs lá em cima no... São Francisco, dá uma acena aí. Tem um nosso amigo ali, barbudo. O pessoal também em Cordeiro tá cheio de máscara, deve estar um frio lá em Cordeiro absurdo. Tá frio em Cordeiro? Imagino. Cordeiro é lugar bom, lugar do Jaume. Areal também deve estar frio, lá tá frio, né? Tá frio. Tá todo mundo de manguinha. Aqui até que hoje não tá muito frio, não. No Rio não tá muito frio, não. Coatis não é tão frio assim, é? Tá bastante frio. Tá frio. Guapimirim, no pé da serra, tá muito frio aí? Guapimirim tá frio? Tá frio? Não. Travou. Silva Jardim também não é frio. Silva Jardim não é frio, muito pelo contrário. Indo para Campos ali, Campos é um forno absurdo. Gente, hoje a aula, vamos tentar fazer ela também mais dinâmica. Todo mundo aí deve ter tido um dia cheio, né? O pessoal ainda lá de Barra de São João está chegando. Possivelmente vai chegar todo mundo esgotado com a correria absurda por causa do trânsito. Aí vamos tentar ir fazendo de uma forma mais interativa. Aí eu peço aos extensionistas que a gente vai ter algumas perguntas, principalmente no início. Aí a gente vai dar um tempo para ver se alguém tem interesse de arriscar uma resposta. Se arriscar uma resposta, eu vou mandar aí para vocês, sei lá, um bombom. Vou mandar um bombom para vocês aí. Então vamos, aí os extensionistas puderem ficar próximo aos computadores, que aí abre o som, né, para a pessoa responder e arriscar uma resposta. Acho que é importante. Vamos lá, então. Compartilhar. O som. Tela. Hoje é a terceira aula, né? Esse local aqui é qual? Michele, você está onde, Michele? Michele, você está onde? Estamos aqui, fala assim. Aqui. Não, mas qual que é a sua cidade? Qual que é o seu... Quê? Qual que é a cidade que você está? Qual é? Conceição de Macabu. Conceição de Macabu. Tá bom, era só para saber. Segura, né? Então vamos lá, aula 3. Gente, qual é o público de vocês? Alguém arrisca aí? Alguém quer arriscar? Tem alguém com o microfone aberto? Assim, se já vai responder, fica à vontade. Mas eu acho que é lá na Michele mesmo. Vocês acabou tá com o microfone aberto. Pode fechar, Michele? A não ser que alguém já queira responder aí. Queira falar do seu público. Quem que é o seu cliente? Guapimirim arrisca? Quem é o seu cliente? Alguém aí tem interesse de falar, de compartilhar com a gente, que aí a gente começa a conversar sobre o caso? Quem é o cliente de vocês, de uma específica? Não sei se todo mundo faz mais ou menos a mesma atividade de artesanato, mas alguém arriscaria? Guapimirim, São Francisco, Casimiro? Então, deixa eu ver se eu ajudo a ficar mais claro. Ó, idade, sexo, profissão, renda, escolaridade, residência. Alguém quer arriscar a fazer assim
o que a gente chama de boneca. Hoje, antigamente chamava de boneca, né? Hoje chama de persona. O que parece? A gente já ouviu aí em algumas aulas anteriores falando da importância da gente conhecer o nosso cliente, né? Não vale, assim, conhecer o cliente é uma coisa muito vaga. O que é conhecer o cliente, né? Conhecer o cliente é ter o número de telefone dele? Não é exatamente isso. Até que é bom ter o número de telefone dele e ter um trabalho ativo de marketing direto, marketing digital, principalmente com WhatsApp ou qualquer outra coisa. É uma forma de fomentar vendas. Mas o importante é você ganhar uma intimidade com o seu cliente tão grande que você consegue se sentir como ele sente quando ele viu o seu produto. Tem gente que é um pouco intuitivo, que essa pessoa, assim, aquelas pessoas que têm mais desenvoltura e que se dão melhor nessa área, elas meio que conseguem assimilar e elas são mais ou menos o retrato do sentimento médio dos clientes delas. Então, quando essa pessoa, ela faz alguma coisa, ela faz algum produto, ela consegue entender, porque ela é mais ou menos esse resumo do que seria a maior parte dos clientes dela, né? Ela consegue criar alguma coisa que ela gosta, ou seja, que o resumo dos clientes dela, a média dos clientes dela também vai gostar, porque ela mais ou menos ela se enxerga nessa média desses clientes. Então, na hora que ela constrói alguma coisa, que ela faz alguma coisa, que ela confecciona alguma coisa, ela acaba tendo o gosto que tem o cliente. Então, na hora que ela bota uma fita, na hora que ela faz um detalhe, na hora que ela faz... Não estamos ouvindo? Não estão ouvindo? Estamos sim. Tá normal. Eu acho que Três Rios não está ouvindo, né? Porque apareceu aqui no chat que não está ouvindo. Cadê o Três Rios? Professor, aqui tá certinho. Eu vou ver se a gente consegue resolver o problema deles. No chat tá como não estão ouvindo de fato. Tá bom. Então eu posso continuar? Acho que pode, professor. Tá bom, obrigado. Então, essa pessoa, ela meio que como a gente estava falando, né, ela é a síntese da média dos clientes dela, ou da maioria dos clientes dela. Então, ela representa bem. Então, quando ela faz um detalhe, um acabamento, ela consegue fazer alguma coisa que agrada os clientes. E com isso, ela consegue, se agrada o cliente, ela consegue vender mais. Então, nem todo mundo deu, vamos dizer assim, essa sorte, né? Teve essa... por aqui está com som. Ok, pessoal, verifica o dispositivo. Tá. Então, essa pessoa, ela é a síntese desse grupo de clientes que ela atende mais. Então, nem todo mundo nasceu com essa possibilidade. Essa é uma má notícia. A boa notícia é que isso é uma coisa completamente possível de se aprender e de, com método, conseguir colocar em prática e exercer toda essa habilidade, essa técnica, para se beneficiar dela e conseguir fazer alguma coisa que mais agrada os clientes. O que é fundamental para que isso ocorra? O fundamental para isso ocorra é que essa pessoa ela consiga, com os seus clientes ou com aquelas pessoas que têm mais interesse, e aí às vezes ela acha uma pessoa que é um cliente referência. Se aquela pessoa gosta, a maior parte dos clientes também gostam. Perdão. Então, se aquela pessoa gosta, a maior parte dos clientes gosta. Então, ela não é, vamos dizer assim, a síntese do segmento, mas ela consegue identificar pessoas que são nessa síntese desse segmento que ela atende. Então, na hora que ela faz alguma coisa e leva para essa pessoa, pô, que coisa linda, ela consegue mais ou menos entender o que o grosso, a maior parte dos clientes dela vai pensar a respeito daquele produto. Não à toa, isso é a base das pesquisas de opinião, né? A gente está vendo aí muita pesquisa de opinião em relação à eleição. Aí o pessoal fala assim, mas eu não acredito em pesquisa de opinião. Mas aí é importante, a pesquisa de opinião, ela não revela o futuro. Ela captura, naquele momento ali, a opinião de uma população. Então, ela
pega a opinião da população e ela espelha ali naquele momento. Mas podem acontecer coisas que façam com que ela vá contra a opinião dela. Muitas vezes a gente está tentado a fazer alguma coisa e na hora que dá o momento a hora da verdade de fazer, a gente fala, você sabe que na hora eu acabei mudando de ideia e fiz diferente? Isso foi o que aconteceu na eleição passada. Aquelas pessoas tinham uma opinião na véspera da eleição, mas quando chegou na eleição, na hora do vamos ver mesmo, ela falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou votar diferente. E votaram diferente e aí as pesquisas ficaram completamente fora, perderam completamente o sentido. Mas é porque elas mostravam a opinião do eleitor naquele momento anterior, não no momento do voto. Então, é muito importante a gente compreender essas coisas. Então, quando você escolhe alguns clientes para você apresentar esse produto e ver o que eles acham, Itaguaí aí, e ver o que eles acham, o que você está fazendo? Você está escolhendo alguns clientes para representarem a maior parte dos seus clientes. E com isso, você consegue calibrar para ver se você está indo no caminho correto ou não de como atingir um maior número de vendas. Então, essa é uma forma da gente buscar ser mais assertivo. Aí você acaba fazendo, sei lá, 10 peças de um determinado item, às vezes precisa, às vezes não precisa. Nesse exemplo aqui, vamos dizer que não precisa. Você acaba fazendo 10 peças de um determinado item para tentar adivinhar qual cliente vai preferir. Mas aí, como você não consegue muito bem adivinhar, você acaba produzindo de tudo quanto é jeito. E aí, o que acontece isso? Quando a gente produz de tudo quanto é jeito, a gente acaba gastando mais dinheiro. Porque você tem que comprar mais matéria-prima, você tem que dedicar mais tempo para fazer tudo isso. Então, quando você busca entender quem são os seus clientes e selecionar clientes em potencial, que eles mais ou menos te dão feedback e representa aquela população de clientes seus ali, clientes potenciais, isso faz com que você seja mais assertivo. No lugar de fazer 10, um de cada tipo, que aí você vendeu o que mais o pessoal gostou, pronto, já ficou com 9, que às vezes ninguém gostou. Você imagina a quantidade de desperdício que teve, e aí às vezes você vai acabar precisando de abaixar o preço para acabar vendendo. Então, na hora que você tenta buscar alguém que represente essa parte maior desse segmento de clientes que você tem, desse potencial de clientes que você consegue ser mais assertivo. Isso faz com que você economize tempo, que você gaste menos com matéria-prima, o desperdício é menor, tudo isso é melhor. E aí, você produz, às vezes, 3 tipos, 3 de cada um, você consegue vender mais e ser mais assertivo. Então, essa é a ideia de conhecer o cliente. Não é só ter as informações dele, mas é tentar capturar como o seu cliente pensa. Se você não tem... não veio assim como o espelho médio dos seus clientes, pelo menos que você busque alguém que possa representar isso e você utilize essa pessoa para te ajudar a fazer os produtos. Ou, de alguma forma, você faz entrevista com essas pessoas. Então, tenta entender quem são essas pessoas. E aí, você tem uma intimidade com o seu cliente que você consegue fazer coisas que você vende, ou seja, você tem baixo desperdício, uma alta assertividade, você gasta menos tempo para vender mais, menos tempo de produção para vender mais, e consegue, com isso, atingir um maior número de lucro, um maior volume de lucro para manter o seu negócio, você e a sua família e tudo mais, e atingir os seus sonhos, essa coisa toda. Falei muita besteira? Muito ou pouca besteira? Besteira eu devo ter falado, né? Mas muito ou pouca besteira eu falei. Estamos indo? Estamos indo, professor, Deu para certinho. entender? Professor, só para sinalizar que eu sei que você esquece, a tela está compartilhada, tá? Mas, assim, talvez você me ajude. Sabe como que é, né? Isso aqui é ao vivo. Igual o Faustão, isso aqui é ao vivo. É porque quando eu estou apresentando eu não consigo ver. Aí eu mudo entre um e o outro rapidinho só para eu conseguir ficar vendo as pessoas. Sim. Aí eu sei que eu fico menorzinho, mas pelo menos eu consigo ver as pessoas. Não, tudo certo. Se o senhor está ciente, tudo certo. Tá. Assim, vocês preferem que eu deixe aqui ou que eu faça assim para eu? Estou vendo todo mundo, né? Eu não me sinto tão sozinho, porque quando eu não estou vendo vocês, eu me sinto sozinho.
Alguém quer falar um pouquinho aí do seu cliente? Quem se aventura? Pô, vamos lá, Guapimirim, para esquentar. Tá frio aí, não tá? Quem se aventura? Já vi que alguém mexeu ali. Vai botar o som. Ó. Vamos lá. Ó, São José... Professor, a gente está com um problema aqui na internet. Pode falar. Oi, pode falar. Tudo bem? Michele levantou a mão, professor. Pode falar, Michele. Pessoal de Conceição, pode falar. Só falar. abrir o microfone. Pode falar, pode perguntar. Se eu não souber, depois na outra aula eu respondo. Fica à vontade aí. Vamos trocar ideia, porque eu acho que é importante. É importante a gente discutir o caso de vocês. Eu trazer alguma coisa que ficar falando, não resolve a vida de vocês. O mais importante é a gente trocar a experiência aqui que agregue para vocês. Pode falar. Boa noite. Meu nome é Andréia. Oi, Sou Andréia. artesã aqui de Conceição de Macabu. E falar sobre o meu público. Eu faço ponta e cruz, trabalho já há muitos anos, e o meu público é basicamente feminino, né? São donas de casa, a maioria deles, com algumas raras exceções, mulheres, né? A maioria donas do lar, eu trabalho bastante com toalhas, alguma coisa assim. Não, foi. Com toalhas de banho, panos de prato, jogos americanos, basicamente... Não está indo, tá? Tá tudo ok? Estão me ouvindo? Tá tudo ok, estou ouvindo. Pode ir, Andréia, pode seguir. A maioria deles panos de mesa, que eles falam que passador aqui, né? E a renda, geralmente, desse público é entre um salário, mais um pouco, depende de quem for comprar um pouquinho a mais, um pouco a menos, mas essa é a base, né? E, geralmente, todos para casa, como toalhas, panos de prato, jogos americanos, todos eles feitos bordado à mão. Então, esse é o meu público. Tem vezes que eu bordo algo que eu estou bordando e estou falando, gente, essa é a cara de fulano, minha freguesa, ela quando ver, vai adorar o meu ponto, né? O meu pano que eu estou fazendo. E geralmente eu não erro. Geralmente, quando eu estou bordando, eu sei, fulano de tal vai gostar dessa cor, ciclano vai gostar dessa linha ou desse motivo. Então, geralmente é assim. Esse é o meu público-alvo. Muito bom. Obrigado, André. Então, você falou muita coisa importante aqui, muita coisa rica. Vou destacar duas coisas. Uma é essa sintonia que você tem e o seu cliente. Ou seja, você consegue, na hora que você está fazendo, você vê pessoas que possivelmente vão se interessar por aquilo ali. Isso faz aquilo que a gente falou. Ô, Michele, pode cortar o som aí, por favor, que está dando uma interferência. Posso, pensei que você fosse falar com Não, assim, eu falo, se por acaso for voltar, pode voltar, não tem problema não. Pode abrir de novo o som e a gente ouve, mas só para não... senão fica uma interferência. Obrigado. Obrigado. Mas pode voltar a falar aí, não tem problema não. Então, assim, o que a Andréia estava falando, a primeira coisa muito rica, falou muitas coisas interessantes. A primeira é essa sintonia que ela tem com o cliente. Então, assim, quando fala, você tem que conhecer o seu cliente, sabe? Não é conhecer o nome, sobrenome, saber de quem é filho, de quem seja pai ou mãe, não é isso exatamente. É o que aquela pessoa gosta, é entender, entrar na alma daquela pessoa. Então, a Andréia estava falando que quando ela vai fazer uma determinada coisa, ela, pela cor que ela escolhe, ela já mais ou menos vê quem que seria aquela pessoa aonde ela pode tentar buscar uma venda. Isso faz com que ela tenha menos desperdício de tempo e de material. Isso é muito importante na vida de vocês para não desperdiçar recurso. Então, entender isso é muito bom. Conhecer o cliente, o que quer dizer isso? É você entender como o seu cliente, quais são os gostos do seu cliente. Ele gosta de cor mais berrante, ele gosta de cor menos berrante. Como que é esse pessoal? Eles gostam de tons mais pastéis? Como que é o gosto deles, né? E aí, se você consegue, na hora que você fazer uma grande quantidade, se você consegue alguém para te ajudar a interpretar como esses clientes pensam e o que eles gostam,
faz que vocês tenham aquela assertividade, aquilo que a gente estava falando. Então, mais importante do que saber o nome, sobrenome, conhecer pai, mãe, filho, datas comemorativas, isso tudo é muito importante. Mas mais importante ainda é saber o que esses clientes gostam. E uma outra coisa que a Andréa nos dá a oportunidade aqui de esclarecer é o seguinte: não tem cliente melhor do que o outro. Cliente é cliente. Digo assim, se você fizer uma escala, aquele cliente que compra frequentemente de vocês é um cliente mais importante que aquele que não compra nunca, lógico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: renda e escolaridade, principalmente. A gente tem um preconceito muito grande. O meu cliente, coitadinho, não sei mais o que. Não tem isso. O público de vocês, o que vocês vendem, sejam eles que têm um salário mínimo de renda por mês ou tem 10 salários mínimos de renda por mês, é o seu cliente. Então, ele é importante para você. Não importa o nível médio da renda dessas pessoas, nem a escolaridade. O que vai dizer a renda e a escolaridade? A renda, ela está muito associada ao poder de compra. Se a pessoa tem um nível de renda mais baixo, não adianta a gente fazer coisas com alto valor agregado, porque, se essa pessoa comprar uma vez, ela nunca mais compra. Aí você precisa ter essa noção, que você vai precisar, você esgotou as vendas em uma determinada região, você vai ter que buscar em outras regiões para depois voltar ali. Então, você precisa, igual alimentação, né? Você esgotou ali, você vai ter que ir girando até voltar ali, porque aquela pessoa que comprou um item mais caro, possivelmente ela não vai comprar toda semana um item mais caro. Então, você tem que ir girando até voltar ao necessário do mercado. Então, Oi? para ele. Oi? O professor Valença acabou de entrar e entrou com o microfone ligado, mas já Tá está bom. desativado já. Tá joia. E outra coisa é a questão da escolaridade. A escolaridade, ela tem uma relação mais próxima com o gosto da pessoa. Normalmente, quem tem um nível de escolaridade um pouco mais alto, mas isso não é uma verdade em si, então, assim, ela tem um gosto, vamos dizer assim, menos infantil e mais de uma pessoa madura. A pessoa que tem um nível de escolaridade, às vezes, um pouco mais baixo, ela tem um tipo de gosto, às vezes, um pouco mais voltado ao infantil. Mas isso é muito relativo. Eu nem sei se vale a pena a gente focar muito nisso. A renda, eu acho que é um aspecto mais importante. Agora, de qualquer forma, se vocês vendem para quem não completou o primeiro grau ou para quem é PhD, não importa. O que importa é o seguinte: eles são os seus clientes, e os seus clientes, eles se comportam dessa forma. Então, você capturar como esses clientes pensam, como esses clientes sentem, como esses clientes eles interagem com o mundo, que tipo de cor que eles gostam, que tipo de detalhes eles gostam. Isso é muito mais importante do que se o cliente tem, sabe, eu só vendo para cliente rico. O mais importante é o seguinte: se os seus clientes eles são lucrativos, você consegue colocar um preço lá que pague o custo e gere uma renda para vocês, de que vocês consigam aí suprir as necessidades de vocês. Então, isso é o mais importante. Professor, São José está com a mão levantada. Deve ter uma pergunta. Vamos lá, São José. Eu tinha visto, voltei. Obrigado, Henrique. Vamos lá, São José, pode falar. O microfone está desligado. São José, o microfone está desligado. Tem que ligar o microfone. Estava desligado mesmo. O São José lá estava desligado. Boa noite. Boa noite. Assim, são pequenas coisas que eu gostaria de acrescentar, porque eu estou começando no mundo do artesanato agora. Vivi isso com a minha mãe, mas eu, particularmente, comecei há uns 2, 3 anos, faço costura criativa e sigo algumas artesãs, né, Instagram, essas coisas, pego algumas ideias com elas e ainda não construí uma clientela fixa.
Então, eu acho da seguinte maneira, eu vejo uma peça na internet que eu gosto daquela peça, acho diferente, que ela tem alguma coisa diferente para oferecer para o meu cliente, aí eu construo essa peça e posto, uso as redes sociais. Aí o cliente que tiver interesse, ele me procura, eu dou a opção para ele de escolher o tecido, coloco o que eu tenho de material e ele faz a opção que ele quer. Então, se por um acaso, numa próxima vez, ele se interessar por uma outra peça, por ali eu tiro uma ideia. Bom, ele gostou daquele tecido floral, ele gostou do tecido liso. Então, isso aí serve para mim como uma ideia para eu construir um saber, né, sobre o meu cliente. É isso aí. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Então, aí tem uma diferença que é muito própria da atividade de artesanato entre... Se não José puder cortar o som, mas depois pode voltar também se quiser. Tá? A qualquer momento pode voltar. Aí tem uma questão... Obrigado aí pela colaboração. E tem uma questão muito particular do artesanato, que é também particular da costura, que é o prêt-à-porter, né, que é o pronto para levar, e o trabalho feito sob encomenda ao gosto do cliente. Então, assim, qual que é a grande diferença? Quando você faz alguma coisa que você decide produzir em massa, assim, massa no sentido de fazer repetição, isso faz com que você consiga otimizar o seu tempo, otimizar material, então você acaba comprando mais barato os materiais, porque você compra numa determinada quantidade, maior do que comprar em pequenas quantidades, picado, né, como às vezes a gente fala, e isso faz com que o custo ele reduza. Por quê? Porque a maior parte do seu tempo você está dedicando para produzir uma grande quantidade, uma quantidade maior. Enquanto o sob encomenda, se não tiver encomenda, tomara que todo mundo aqui esteja cheio de encomenda, mas se não tiver com encomenda, você está, de certa forma, ocioso ali, naquele tempo. Então, o momento que você trabalhar, você vai precisar de gerar uma renda para aquele momento onde você estava produzindo, mais o momento onde você estava, de certa forma, ocioso. Então, isso faz com que, talvez, a forma de precificar ela seja um pouco mais... você tenha que colocar um valor agregado um pouco maior para suprir esse desperdício aí, no caso, né, não é de material, mas é de tempo, o tempo seu. E aí, quando você decide produzir em massa, você está produzindo mais, ou seja, o seu tempo, você quase não tem tempo ocioso, e a quantidade de material que você compra é maior, então você consegue negociar melhores preços. E negocie. Da mesma forma que não tem cliente feio, pode ter um cliente mais importante que outro, mas não tem cliente feio, também não é feio negociar. Sempre negocie. Não fiquem acanhados. Eu sou pequenininho. Se eu for lá negociar com o cara, ele vai rir de mim. Não, não, não. Ele vai rir se você pagar caro e não reclamar. Aí vira caso depois, que ele vai contar para os amigos, fulano vem aqui, paga, nem liga. Então, assim, tem que negociar, chega lá e negocia. Então, é isso. Então, um aspecto importante por encomenda, o desperdício de material é menor, mas o desperdício de tempo talvez seja maior, porque acaba ficando um pouco mais ocioso. Enquanto, quando você vai fazer a produção em escala, vamos dizer assim, você passa o tempo todo produzindo, o seu desperdício de tempo é menor, mas às vezes o desperdício de material é maior. Então, você precisa aí de ver em qual segmento vocês estão, em qual maneira de produção vocês estão mais alinhados para poder tanto precificar, né? Aí você tem que entender que não adianta você ficar ocioso para trabalhar por encomenda, e aí você fala, não, só vou botar no preço a 1 hora que eu gastei para fazer. Não. E o tempo que você passou buscando cliente, aquele trabalho ali comercial, daquele tempo ocioso de produção seu, você precisa também de colocar na conta, porque no final você tem que pagar seus boletos, né? Pagar as contas, aqueles negócios todos. Então, voltando, o trabalho sob encomenda tem um baixo desperdício de material, mas às vezes, tomara que todo mundo esteja com as agendas todas lotadas de trabalho por encomenda, mas é mais propenso a ter um desperdício maior de tempo. Já a produção em massa tem um menor desperdício de tempo, mas tem um maior desperdício de material, às vezes, porque você acaba fazendo alguma coisa que não agrada
o cliente, porque você tenta pensar como cliente e faz muita quantidade de um determinado item que acaba não vendendo. Então, basicamente, é isso. Alguém mais? Cordeiro, Terra do Jalmo. Vamos lá, pode falar, Cordeiro. O extensionista está vendo. Ok. Então, é importante essa troca. É muito melhor do que eu ficar aqui teoria. Pessoal, e às se vezes alguém não quiser trata. falar depois, levanta a mão, tá? Para a gente saber e seguir a filinha aqui. Muito bom. Ô, professor, boa noite para todos. Boa noite. Kathleen, fala aqui de Cordeiro. Eu trabalho com artesanato também desde 2018, porque eu terminei o colegial. Aí, minha mãe, o que eu vou dar para essa menina fazer dentro de casa, né? Aí comecei a fazer bonequinha de fuxico. Eu trouxe até umas ali, estava até mostrando a Sueli. Não sei. E assim, desde que eu comecei a fazer, eu amei, porque, cara, é muito bom. E assim, eu fui imaginando, eu fui pesquisando na internet, a internet mostrava como fazer, só que aí eu também usei a minha imaginação e falei, não, na internet mostra uma coisa, na minha cabeça está outra totalmente diferente. Então, assim, eu acho que mudar um pouco de estratégia também é bom. Aí, em cima do artesanato que eu faço, eu cobro um determinado valor, tiro para mim e tiro para a caixa de artesanato. Muito bom, muito bom. Então, é exatamente isso. Tem que fazer o que gosta e aí não pode... a internet fala que está vendendo muito um determinado item. Se puder, Cordeiro, corta, obrigado. A internet fala que um determinado item está vendendo muito. Aí você vai copiar igualzinho, achando que todo mundo é igual ao seu cliente. E às vezes não. Tem uma diferença aí. Quando a gente vê um cliente que está mais no norte e nordeste em relação a um cliente que está mais no sul, tem diferença de cor, tem diferença de cheiro, tem diferença de materiais, tem uma série de diferenças que a gente precisa de trazer para a realidade de vocês. Então, não é só copiar da internet e depois botar a culpa na internet, porque, de certa forma, vocês vão estar desperdiçando o material que vocês tiveram dificuldade para comprar. Então, é importante entender isso. O que representa o meu cliente? Qual é o sentimento médio do meu cliente? Esse sentimento médio que a gente fala é o que ele gosta, que tipo de cor que ele gosta, que tipo de acabamento que ele gosta, como que você vai atingir mais esse cliente, tá bom? Acho que tem São Francisco pedindo, né? Professor, antes de São Francisco falar, tenta parar de compartilhar a tela para ver se você vai conseguir ver todo mundo, porque aí eu acho que fica mais fácil de ver, inclusive, quem está falando. Não, eu não consigo. É porque está compartilhando ainda, professor. Entendi, Para parar entendi o que você falou. lá no Teams. Entendi o que você falou. Vou parar aqui. Tá. Isso, que aí todo mundo consegue ver todo mundo. Maravilha. Olha lá, São Francisco. Não, São Francisco. Não, Casimiro. Maravilha. Vamos lá. Casimiro e São Francisco para falar. São Francisco e Casimiro, como vocês preferirem. Tem tempo para todo mundo. São Francisco levantou a mão primeiro e vamos seguir a ordem. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Neuceli, sou costureira artesanal. Eu faço moda praia. E achei muito interessante o que o professor falou, da gente ter um tempo ocioso, né? Porque, na verdade, eu trabalho na praia. O meu público-alvo são os turistas. E, como eu vendo moda praia, eu vendo dezembro, janeiro e fevereiro, mas quando chega o resto do ano, eu não tenho muito o que fazer. Mas o que acontece? Eu produzi um pouco para deixar para vender durante a temporada. E aí eu preciso saber o que meu cliente gosta, né? E, na verdade, é muito diversificado, homens, mulheres, crianças, mas eu procuro fazer também ao longo do tempo que fui aprendendo, né? E o gosto é muito diversificado. Então, às vezes, a gente faz uma parte de cima maior e a parte de baixo menor, ou vice-versa. E aí eu vou, com o tempo também, eu aprendi, né? Aí encaixando isso. E acabo vendendo, sim. Faço um pouco, deixo pronto, né? E trabalho também sob encomenda, que é muito interessante. E é isso. Muito bom, muito bom. Então,
assim, toma um risco, né, de tentar entender o que o cliente vai buscar no verão que vem. Então, mas é uma forma de você reduzir aí a ociosidade do seu tempo e você produzir aquilo que você teria que produzir só dentro de 3 meses, né? Então, muito importante, muito bom. Esse é um aspecto interessante. E uma outra coisa, talvez o importante para você seria identificar quais outros clientes que você poderia oferecer o seu dom aí de fazer, eu estou entendendo que é costura, né? Fazer aí o seu trabalho de costura para você atender, que aí no verão você atenderia um tipo de cliente e no inverno atenderia outro tipo de cliente, sei lá, um crochê, um tricô, alguma coisa, um tricô, né, que é mais adequado ao inverno, sei lá, alguma coisa assim. Mas muito bom, obrigado, tá? Vamos lá, Casimiro? Boa noite, professor. Boa noite. Bom, eu trabalho com crochê, tá? E o meu público, o que eu vejo do meu público-alvo é o seguinte: eu faço a pesquisa, tá? Tipo assim, por exemplo, aqui tem o Sana, né, perto de nós. Então, ali tem muito Rastafari, né? Tem muito desses hippies, né, que gostam de boinas grandes, porque os cabelos são longos, essa coisa toda. Então, já é uma pesquisa que eu conheço, que eu sei, né? Então, o meu público-alvo, se tiver algum evento ali, vai ser esse. Então, eu já faço as minhas boinas já naquele ritmo, naquelas cores que eu sei que eles gostam, né? Através da pesquisa, por exemplo, aqui em Casimiro também, nós temos o evento aos sábados, né, gente? Aos sábados, aonde a parte da manhã, muita criança vai. Então, também eu já sei que ali vai ter criança. Então, já minhas toucas, minhas boinas, já são mais direcionadas às crianças, já são cachorrinhos, essas coisas todas. Então, o meu público-alvo é visto desta maneira, entendeu? Eu procuro, eu pesquiso, eu vou, agora vai ter um evento em Barra de São João, já engloba, né, adulto, criança, idoso. Então, eu já trabalho com meu crochê em boinas e toucas, já para esse tipo de público, né? E com relação vamos dizer, ao valor, né? Eu faço umas toucas mais bem feitas, né? Com mais pontos e tudo mais, que tem um valor mais altinho. E também faço umas toucas mais baixa, né? Um valor mais baixo que uma pessoa que não tenha assim, um salário alto, né, possa também adquirir. É assim que eu trabalho. Muito tá? Bom, muito bom. Maravilha. Então, é exatamente isso, assim, nem todo mundo se encaixa nesse segmento de pessoa. Então, assim, entender exatamente o que essas pessoas, as cores que eles gostam, o tipo de material que eles gostam, porque tudo é muito específico, né? É muito importante. Então, isso é conhecer o cliente. Não importa o que eu acho das coisas, o que importa é o que o seu cliente acha das coisas. E você tem que agradar a ele. Então, quando a gente vai falar de conhecer o cliente, saber o telefone é importante, saber de quem é, filho, ser pai de alguém, essa coisa toda, as coisas, tudo muito importante, porque você desenvolve uma intimidade, você fica próximo dos seus clientes e ele acaba te prestigiando porque você mais ou menos participa da vida dele, também é muito importante. No entanto, o mais importante que isso é saber o que ele gosta, o que ele compra, o que faz o cérebro dele dar o gatilho do cérebro dele decidir comprar. Porque ele tem que tomar uma decisão. Às vezes o cliente gosta, mas ele não toma a decisão de comprar. Ele tem que tomar a decisão de comprar. E aí, se as coisas são mais no gosto dele, está mais fácil dele tomar uma decisão de comprar. É exatamente isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos agora falar um pouquinho mais. Assim, não sei se mais alguém quer falar, que não deu tempo, mas a gente volta a conversar daqui a pouco, para eu passar um pouquinho de matéria aqui também. Alguém quer falar alguma coisa que não pode deixar para depois? Não? Vamos lá? Tá bom. Então vamos lá, compartilhar agora. Ok. Estamos aqui. Então vamos lá. Qual o seu público? Isso aqui já falamos.
Os seus concorrentes também, é extremamente importante saber quem são os concorrentes. Então, entender se você está oferecendo um item melhor do que o cliente ou, vamos dizer assim, mais básico do que o concorrente, perdão, melhor do que o concorrente, ou num nível mais básico que o concorrente, é importante. E é importante também que o seu nível de preço ele esteja alinhado com a forma que você se coloca no mercado. Se você está oferecendo itens mais bem acabados do que o concorrente, é natural que você tenha um preço um pouco mais caro, principalmente, né, faz todo sentido, se tiverem clientes para pagar esse preço mais caro. Se não tiver cliente para pagar esse preço mais caro, também não adianta nada. Da mesma forma, se você tiver itens mais básicos do que o concorrente, é natural que se espere um preço mais baixo do que o do concorrente. E aí o segredo é você tentar achar aos olhos do cliente, por isso conhecer o cliente é importante. Porque, às vezes, o custo para fazer um produto mais básico e um produto mais bem acabado, o custo pode ser muito próximo um do outro, porque você consegue identificar coisas que dão uma característica mais bem acabada para o seu produto e não custa tanto assim a mais. E aí você consegue colocar um preço que esteja mais alinhado com aquele nível de acabamento que você está oferecendo. Então, assim, se for um produto básico, o cliente aceita pagar 10. Se for um produto mais bem acabado, às vezes o cliente aceita pagar 13. E para você fazer aquele mais bem acabado ali, às vezes só gasta 1. Então você vai ainda somar mais R$2 ao item mais bem acabado. Então, assim, isso é o melhor que você vai ganhar, o que ganharia se fizesse um produto básico, e vai ainda acrescentar uma margem adicional a isso. Então, tentar identificar itens que faz com que o produto de vocês brilhe mais e o custo para ter esse produto mais bem acabado, é inferior ao preço que você consegue cobrar mais, ou seja, você acaba gerando uma margem adicional. Esse é o legal do jogo. É você identificar os seus concorrentes e tentar fazer itens melhor que o deles, sem que custe tão a mais assim do que o deles. O melhor dos mundos é quando a gente consegue conciliar alta qualidade com baixo preço, né? Mas nem sempre isso é possível. Às vezes isso é sonho. E aí a pessoa às vezes fica se matando porque não consegue oferecer um negócio muito bem acabado por um preço muito baixo. E ficar insistindo nisso nem sempre é inteligente. É inteligente quando você consegue identificar o como fazer. Aí, ótimo. Se você consegue conciliar essas duas coisas, você tem tudo para ter sucesso. Agora, nem sempre isso é possível. Às vezes, qualidade custa. E para custar, tem que cobrar um preço a mais. Ou faz o item básico e tem um preço mais acessível. Tá bom? Aí, qual é o seu posicionamento? Basicamente, o que a gente estava buscando de posicionamento é qualidade, essa relação entre qualidade e preço. E como que a gente... quando a gente faz um esforço de marketing muito grande para posicionar a nossa marca na cabeça do cliente, é um negócio um pouco mais, vamos dizer assim, elaborado. E grandes empresas investem muito dinheiro nesse posicionamento. Mas, assim, de uma maneira muito básica, o que a gente já está conseguindo ter um avanço muito grande, se a gente conseguir conciliar qual que é a nossa posição, qual o nosso posicionamento competitivo entre qualidade e preço, em relação principalmente aos concorrentes. Se eu consigo um produto mais bem acabado do que o concorrente e um preço próximo ao do concorrente, pô, esse é o melhor dos mundos, que o cara vai olhar o produto do concorrente, olha o seu, vê mais ou menos os dois preços parecidos, e você tem um produto muito mais bem acabado, lógico que ele vai escolher o seu. Então, esse posicionamento, essa relação entre o preço e a qualidade que você vai oferecer para o seu cliente, principalmente relacionado aos seus concorrentes. Esse é o grande posicionamento que vocês podem buscar. E o posicionamento assim melhor é o de buscar um produto mais bem acabado, com um custo, com um preço
que seja próximo da concorrência. Isso faz que vocês ganhem o mercado. Agora, você conseguir um produto básico, com preço baixo e vender muito, também é legal, porque aí você vai fazer aquela produção de massa que a gente estava falando, você vai otimizar o seu tempo de produção, ou seja, você vai conseguir vender muito, e aí cada coisa que você ganha num preço, ela está agregando a você, então todo o seu tempo de produção você consegue botar no mercado e vender, isso faz que gere uma renda a mais para você. Então, assim, você vende produtos básicos com um preço mais baixo, você vende produto com um nível de acabamento maior, com um preço mais alto, como que você está se posicionando no mercado em relação aos concorrentes? Esse é um aspecto extremamente importante nesse negócio nosso. E aí, se alguém quiser falar alguma coisa, se não vai dar para a gente, tem até um vídeo daqui a pouco, não vai dar para muita gente falar, mas se alguém quiser falar alguma coisa em relação à concorrência e como está em relação à concorrência, seria bom aí para a gente trocar uma ou duas opiniões. O que vocês acham aí? Alguém está interessado? Alguém se arrisca? Alguém se aventura? Vamos lá. Professor, deixa eu só complementar. A sua fala é extremamente importante, porque é justamente o trabalho deles, de artesãos, né, de artesanato, que, de certa maneira, é quase que customizado. Cada um tem um estilo próprio. Então, os exemplos dados são importantes para que eles entendam se for um produto praticamente customizado, onde não tem muita concorrência, foi o exemplo dado, ele pode ter um custo baixo, onde a senhora colocou. Eu faço um produto mais básico, com custo menor, para atingir um determinado público-alvo. E eu posso fazer um produto melhor, que eu posso cobrar mais por ele. Então, ela nem está olhando a concorrência, ela está conseguindo segmentar o público dela. Isso é muito importante, que é diferente de olhar uma concorrência de produtos similares, que ela consiga eventualmente ter um produto com um preço mais alto ou mais baixo do que o concorrente. Ela mesma está segmentando, enxergando um público baixo, um público que tem um poder aquisitivo mais baixo e ganhando volume, como o senhor bem colocou, né? Com valor agregado mais baixo, quantidade maior, consegue vender mais e faz um giro maior. Né? Essa sua colocação é muito importante para eles. Muito bom, R. Isso é muito importante, porque você acaba acessando dois mercados, né? Você acessa um mercado de um produto mais básico e você acessa um mercado de pessoas que têm um poder aquisitivo maior e quer pagar um pouco mais por qualidade. Então, você acaba acessando dois mercados. E isso faz com que o seu volume de vendas aumente e a sua hora de produção ela acaba sendo mais alta. Porque, assim, eu não sei aqui se todo mundo tem equipe de produção, o que eu imagino é que a maior parte acaba produzindo os próprios itens que acaba vendendo. E isso é importante que vocês tenham um volume de venda maior, exatamente para otimizar mais esse tempo livre que vocês têm tempo hábil que vocês têm para produzir, né? O tempo de produção que vocês têm. Muito bom. Obrigado, aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Preço, qualidade, essa coisa toda? Não? Ok. Vamos lá, porque tem bastante coisa ainda para a gente ouvir aqui hoje. Então, vamos lá para um videozinho. Tá aqui. Quer dizer, não sei se eu compartilhei com áudio. Peraí. Deixa eu ver aqui se eu compartilhei com áudio. Eu não tinha compartilhado aqui com áudio. Ok. Vamos lá. Agora vai. Ficou para trás o tempo que a gente abriu uma loja física com uma boa localização para vender bem. Hoje em dia, se a sua empresa não está no online, ela não existe. Então vem comigo, que hoje eu vou te dar um guia completo sobre varejo, para você sair desse vídeo sabendo tudo, para se tornar um sucesso de vendas nesse mercado. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é o varejo. Basicamente, o varejo é um modelo de vendas direto para o consumidor final. Em termos mais técnicos, é o famoso B2C, ou Business to Consumer. Nesse modelo, os comerciantes compram dos grandes atacadistas para revender ao consumidor final. E existem 3 tipos de varejistas. São eles: varejistas de loja física, varejo sem loja e organizações varejistas. O varejista de loja física, como diz o nome, eles precisam de um ponto de venda físico para anunciar os seus produtos. Como exemplo desse modelo, a gente pode citar as lojas de departamento, que vendem produtos de uma marca só ou só um tipo de produto. Ou também lojas de fábrica, que vendem produtos de fabricação própria. E também os super e hipermercados, que vendem produtos alimentícios.
O varejo sem loja, como o próprio nome diz, nada mais é do que a venda de produtos e serviços de empresas que não têm loja física. A diferença é que nesse modelo, ele conta com ferramentas como, por exemplo, o telemarketing, que vende produtos ou serviços pelo telefone, a venda direta, que é o famoso venda de porta em porta, e as vendas online, ou varejo virtual, que são anunciados na internet. Seja pelas redes sociais, pelas plataformas de e-commerce ou marketplaces, por exemplo. As organizações de varejo são as lojas que pertencem a um mesmo grupo e, por isso, têm mais vantagem competitiva no mercado. Então, por exemplo, as redes corporativas que têm várias lojas que pertencem a um grupo ou as cooperativas de varejo, que são varejistas independentes e se unem para ter melhores condições de compra no mercado. E outro exemplo são as franquias, onde existe uma relação contratual entre o franqueador e o franqueado. Agora que você já conhece os conceitos de varejo, acompanhar a evolução do mercado é essencial para se destacar num cenário tão competitivo. Porque se antes os consumidores precisavam sair de casa e ir até a loja para comprar, hoje eles têm tudo na palma da mão, a um clique de distância. E para ganhar visibilidade nesse mercado, é preciso conhecer muito bem o seu público-alvo. Ver quem são seus concorrentes e o que eles estão fazendo, o que é tendência no mercado também. Porque assim você consegue entender quais são seus pontos fortes e os pontos que você precisa aprimorar no seu negócio. Agora me conta, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar seu like, hein? Existem algumas diferenças entre as lojas físicas e as lojas online. Por exemplo, na loja física, o ponto de venda, você precisa ter um investimento inicial para ter um espaço e comercializar seus produtos. É necessário também investir em produtos de vitrine, para que o cliente possa ter aquele primeiro contato com o produto antes da compra. E uma das desvantagens desse modelo é que o ponto de venda físico tem seu comércio destinado ao público local, o público mais próximo. Ele tem hora para abrir, hora para fechar, o que acaba limitando suas vendas. Considerando que na loja online você pode vender 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para abrir sua loja online, você só precisa criar um domínio e um site. O alcance das vendas também é um fator importante, já que na loja física o alcance é mais no público local. E na loja online você pode vender nacional e até internacionalmente. Já a entrega dos produtos também tem seu diferencial, porque na loja física o cliente só precisa se deslocar até o local, comprar e levar o produto para casa no mesmo dia. Já nas lojas online, a entrega é feita por uma transportadora, que acaba prolongando esse processo de compra até o recebimento do produto. Na questão de atendimento ao cliente, na loja física, o vendedor pode ter um contato mais direto com o cliente, o que facilita muito na hora da venda. Já na loja online, é mais difícil ter esse contato humanizado. Então, uma alternativa é a assinatura de newsletter, por exemplo. Assim, o seu cliente sempre pode acompanhar quem tem novidades no site. Com a tecnologia tão presente no nosso dia a dia, mais do que nunca, a gente sentiu falta de um contato mais físico. Mas o ideal mesmo é manter o equilíbrio. E com isso nasceu o termo Figital. Esse termo nada mais é do que a união do físico com o digital. O modelo mais conhecido também como híbrido. Aqui é importante usar estratégias omnichannel, como, por exemplo, quando o cliente vai até a loja, escolhe o produto, paga, mas recebe na sua casa. Com uma loja virtual, existem diversas possibilidades para vender online. Então, é importante escolher muito bem seus canais de venda. Por exemplo, você pode vender nos marketplaces e conseguir atrair mais clientes por um baixo custo, ou de graça, dependendo da plataforma. Outra opção é ter seu próprio e-commerce. A diferença entre os e-commerces e os marketplaces é que, nos e-commerces, as vendas são só da sua loja, porque o site é da sua marca. Já nos marketplaces, eles funcionam como um shopping online. Vários lojistas podem vender nesse shopping ao mesmo tempo. Mas e os prós e contras? Vamos começar pelos prós. Mais visibilidade e vendas para sua loja com um bom custo-benefício. Já os contras, maior competitividade. Por isso, é necessário cumprir com todos os prazos para que a sua loja tenha uma boa reputação e fidelize seus clientes. Para ser um sucesso de vendas no varejo, é preciso dedicação, planejamento e organização da sua loja. O primeiro passo é conhecer muito bem o seu público-alvo. Isso também vai te ajudar a entender quais são os canais de vendas ideais para anunciar a sua loja.
E para mensurar o desempenho das campanhas, é importante estabelecer metas reais, mensuráveis. Se sua loja pretende crescer, é essencial ter objetivos claros e muito bem definidos para serem cumpridos. E dessa maneira, potencializar suas vendas na internet. Bom, não adianta fazer uma boa gestão, bater metas, se o seu atendimento ao cliente deixa a desejar. Então, um bom atendimento na hora da compra é essencial para fidelizar o seu cliente. Também é muito importante ter canais de comunicação eficientes, porque caso ocorra algum imprevisto com a entrega de um produto, por exemplo, o cliente pode ser atendido da maneira mais rápida e eficiente. Gostou de saber mais sobre varejo? Temos um vídeo especial com as 5 principais tendências para o e-commerce em 2022. É só clicar no link que vai aparecer aqui na tela ou na descrição do vídeo. Agora que você já está por dentro de tudo sobre varejo, aproveite para dar seu like e nos contar aqui nos comentários. Você já vende ou já vendeu no varejo? Se não, use essas dicas e aproveite essa ótima oportunidade, viu? Até a próxima! Muito bom. Então, tem um conceito que ela abordou, que é... Acho que é uma pergunta aqui. Qualquer coisa, se for uma pergunta pertinente, pode interromper para fazer, tá? Não tem problema não. Uma coisa que ela falou que é extremamente interessante, e é do momento agora, é que as pessoas elas estão buscando formas de tanto de ter mais informações a respeito dos produtos. Elas agora, antes elas tinham que ir até a loja para ver quais eram as opções, e aí elas nem sempre estavam disponíveis para ir até as lojas para ver as opções, mas agora a gente tem o digital. Então, todas aquelas possibilidades, e principalmente quem faz trabalho sob encomenda, você, a cada momento que você faz um determinado item, você pode tirar fotos daquele item, apenas o item, e o item sendo utilizado, estando próximo da maneira com que ele vai ser utilizado no dia a dia. Então, isso faz com que você possa ter um banco de informações na sua rede social, ou no seu site, se for o caso, mas na rede social também você consegue colocar, aonde você vai ter uma gama imensa de produtos que você já fez e que não necessariamente mais você tem no seu estoque, na sua casa, para mostrar ao cliente, mas ele pode consultar lá tipo de material, cor, um determinado ponto, uma determinada forma de acabamento. Então, tudo isso que você vai fazendo ao longo da sua vida, você vai armazenando na sua rede social, no seu site, em qualquer lugar. Isso faz com que o cliente ele tenha uma opção para avaliar aquilo que mais está próximo do gosto dele. E ele pode, muito melhor do que virar para você e tentar fazer com que você entenda o que ele quer. E você tentar explicar para ele, se você entendeu exatamente o que ele quer, porque aí o que acaba acontecendo é que na hora que você produz e começa a mostrar a ele, aí a forma quando você está fazendo sob encomenda, cada evolução significativa você deve mostrar ao cliente para que não mostre só no final e o cara, não era isso que eu queria. Então, à medida que vai evoluindo, né, vocês devem saber melhor do que eu, é importante estar alinhando com o cliente para ver se é aquilo mesmo ali que tinha sido combinado. Na hora que compra a matéria-prima, mostra as cores, mostra a textura, o acabamento, aquela coisa toda. E aí, você com esse banco de dados, que você vai armazenando todos os produtos que você fez, ele pode mostrar para você exatamente, o que eu quero é isso aqui. Isso faz com que você consiga visualizar mais rápido o que você precisa de fazer e quais são os desafios que você vai ter, e aí você consegue a melhor forma de precificar, e o cliente também acaba sabendo o que ele vai receber. Então, isso você está usando a parte digital. E a parte física, que aí faz o tão famoso phygital, que é a parte física com a digital, é quando ele vai até você, seja na sua loja, seja na sua casa, seja onde for, e ele vai identificar a qualidade do seu trabalho. Uma coisa é ele olhar a foto,
outra coisa ele ir até a sua casa e ver um trabalho que você fez. Aí ele vai conseguir vislumbrar exatamente o nível de acabamento que você dá aos produtos. Isso faz com que você tenha uma combinação entre as múltiplas opções que você oferece para o seu cliente e um trabalho seu realmente feito no mundo físico, onde ele pode pegar, pode olhar, pode colocar. Então, isso é a combinação entre o físico e o digital. O digital é um banco de dados com todos os produtos que você fez, e o físico é aquilo ali que você acaba mostrando para o cliente. Então, essa combinação é a combinação mais importante hoje no comércio de uma forma geral, no e-commerce, que é o famoso omnichannel ou digital. Então, assim, ele olha a sua rede social, entra em contato com você e você leva até ele itens que você já produziu para ele ver o nível de acabamento. Às vezes a peça que você vai levar não é nem muito parecido com aquela peça que ele mais gostou, mas ele consegue enxergar a peça que ele vê na sua rede social e a peça que você produziu. Então, ele está conciliando as duas. E aí tem diversas outras formas de conciliar. Uma das mais, hoje, proeminentes, vamos dizer assim, é o fim da fila. Está se acabando as filas. Ou seja, o cliente chega numa determinada loja, ele faz o pedido dele através da rede social, do site ou do aplicativo, e ele faz o pagamento. Na hora que ele faz o pagamento, imediatamente, ou ele envia por WhatsApp, ou ele já está dentro do sistema do cliente, que entra na fila de produção. Então, você vai numa Obra Max, que é tipo uma Leroy Merlin. Você chega lá, vê todos os itens que você quer, faz a compra no aplicativo. Na hora que você vai até o caixa, você já paga no aplicativo ali, a pessoa já começa a separar o seu pedido e você só vai pegar com ela em um determinado local onde ela vai pegar, ou seja, acabou a fila. A mesma coisa pode ser num restaurante. Você já senta na mesa, entra no aplicativo do restaurante, já faz o seu pedido ali do que você quer. Aquilo ali, na hora que você está fazendo e você faz o pagamento por Pix, cartão ou qualquer coisa, aquilo ali já entra no sistema dele de produção, ele já sabe a mesa que você está, você pode escanear um QR Code da mesa, alguma coisa, ele já sabe a mesa que você está, e ele leva o produto até você na sua mesa ali. Você não precisou de ficar em pé na fila, você não ficou precisando esperar o garçom. Tem gente que gosta do contato pessoal, mas nem todo mundo gosta, principalmente se a gente está no nosso dia a dia corrido, a gente quer tudo que a gente quer, fazer o nosso pedido, fazer a nossa refeição e sair correndo, né? A gente não quer muita conversa. Aí o garçom não vem, você fica levantando a mão e faz sinal pro cara, o cara não te vê. Todo garçom, não sei porquê, adora olhar pro chão. Aí o cara fica lá olhando pro chão, você fica, sabe, gesticulando, não consegue comprar do cara. Uma coisa assim absurda. E hoje você vai lá pelo seu aplicativo e faz. Então, isso são diversas formas que tem. Então, a pessoa pode fazer uma avaliação do produto na sua rede social, entra em contato com você, você leva até ele amostras daqueles materiais ali que você faz o acabamento, ele vê a qualidade do seu ponto, sabe, essa coisa toda, e ele decide pela compra no momento posterior, faz o pagamento e te envia por WhatsApp. Isso é o tão famoso digital, que a gente fica assim, mas o que é esse negócio de omnichannel, digital, esse negócio todo? É isso. Você está conciliando o mundo digital com o mundo físico. O mundo onde a gente vive, que a gente experimenta, que a gente tem as nossas experiências, com as opções de armazenamento, de facilidade, de comunicação do mundo digital. Então, essa combinação é o tão famoso digital. E quanto mais vocês usarem disso, vocês estão dando comodidade para os clientes. Porque você pode, à medida que você vai fazendo, você pode ir aprimorando até as descrições que você está colocando ali. Então, você pode botar o nome do item, o tipo de material que você usou, a linha, a marca da linha, o tamanho, sabe? Você pode botar uma quantidade de informação ali absurda, que aí as pessoas elas começam a se interessar em entrar no seu site para ler, porque você, além de tudo, ainda passa a ser, porque você guardou tanta informação ali, você passa a ser uma referência para ela. Então, isso você acaba se posicionando, não só
como um fornecedor de qualidade e preço, mas como um local onde ela pode consultar. Caramba, eu vi um produto que aquela pessoa fez, e aí você vira uma referência para ela. Você entrou na rede social da fulana, da pessoa, do ciclano, ele tem lá esse produto e foi feito assim, assado, não sei mais o que, você virou uma referência. Ah, mas aí às vezes eu estou dando informação para o meu concorrente. Pode ser. Mas não tem como. Quem quer competir hoje tem que se expor um pouco. E quem se expõe e faz o caminho, alguma vantagem ele vai colher nisso tudo. Então, assim, fazer uma rede social completa, onde as pessoas têm interesse em interagir com você para obter informação, é fundamental. Estou vendo aí que o pessoal está trocando informações. Alguma coisa que a gente pode participar também? Alguém tem alguma dúvida aí, alguma contribuição? Professor, Pode me falar. passa o nome desse canal e o vídeo que você passou para eu poder botar o link no chat para o pessoal acessar? Passo na sequência, pode ser? Tá bem, com Na hora que a certeza. gente terminar aqui, eu pego e coloco. Perfeito. Obrigado. Alguém? Mais alguma informação? Alguém quer compartilhar? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Gostaria de falar. Gente, eu tenho um site e aconselho vocês a fazerem, porque ajuda muito para você passar para o cliente em questão de tempo. É um portfólio, vamos dizer assim, um catálogo. E você ali no atendimento já manda o link para ele, já acessa, já vê a descrição, já vê medida de produto. Quero também deixar meu site aí como forma de marketing, www.cajubordados.com.br, o professor me ensinou. Mais devagar, de novo. Faz a sua propaganda direito aí. Estou nervosa. Vai lá, fala devagarinho. www.cajubordados.com.br. Hoje em dia existem muitas plataformas gratuitas, tá, gente? Vocês podem cadastrar seu produto e colocar essa descrição. Aconselho a fazer para ajudar vocês aí no engajamento, aí na facilidade de atendimento aí, tá bom? Beijos. Muito bom, muito bom. Volta. Vamos conversar mais um pouquinho. Você, quais plataformas... Já saiu correndo, pô, veio aqui, deu o recado, fez a propaganda e já saiu correndo. Agora você tem que pagar pela propaganda. E pagar pela propaganda é se colocar aí para a gente bater um papo. E quais plataformas você usa? Então, eu uso a loja 2, que ela é gratuita, para você botar uma foto, mas eu pago R$19,90 e você bota 5 fotos por produto, entendeu? Entendi. E aceita cartão de crédito, eles fazem, tem do PagSeguro. Então, o cliente compra e já paga por lá mesmo, entendeu? Já tem toda essa facilidade. Tem também, você tem como logar com aquela plataforma que o correio é mais barato, melhor envio também, que facilita também no valor do frete. Então, é bem interessante. Eles ficam com alguma comissão quando o cliente faz o pagamento, ele não retém nada, ele repassa tudo para você. Você só paga R$19,90 por mês. R$19,90. Só fica com a comissão do cartão de crédito, né? É normal, Aí, se você for fazer Pix, é diretamente com você, né? E aí, o cartão de crédito, você pode remarcar um pouquinho acima, exatamente para não perder a taxa do cartão de crédito, né? Você pode ter um preço à vista, em dinheiro, e um preço com cartão de crédito, né? Isso, lá eu só coloco o preço de cartão, no preço bruto, preço né? De cartão, tá certo. E o Pix, aí você pode, às vezes, fazer uma promoção para receber em Pix, né? Mas aí... Coloca na descrição lá, entendeu? Que o Pix tem desconto, essas coisas. Muito Boa bom. Casa Bahia. Muito bom, muito bom. Obrigado, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Então, vamos seguir? Vamos para outro assunto. Vamos lá. Tá, então aqui. A gente já fez muita atividade, né? Vamos fazer uma parte comentada aqui entre nós mesmos. Então, os tipos de varejo, a gente viu ali que tem o varejo online, tem o varejo de loja própria. Então, assim, eu acho que o básico, aonde vocês vão conseguir identificar as modalidades de varejo que vocês têm, se você tem um ateliê em casa, se você tem uma loja aonde você expõe os seus produtos,
Independente se você tem um ateliê em casa. Eu acho que eu vou tratar dessa forma, que é a forma adequada, eu acho, de tratar esse assunto. Não é que você tem uma opção de vender online. Você tem uma obrigação de vender online. Se você tem um ateliê em casa, você tem que vender online também. Você tem que botar o seu produto online. Se você tem uma loja própria, você tem a loja própria, que ótimo. Mas também venda online. Faz sua rede social em nome da sua loja. Eu acredito que todo mundo aí já tem essa rede social, né? Acho que isso não é mais um grande desafio, assim. E quem não tem, por favor, busque informação. Não sei se tem Sebrae na cidade de vocês, mas o Sebrae é um excelente local para se buscar informação. Porque eu não vi quem vai no Sebrae para ficar conversando fiado. As pessoas que vão ao Sebrae, elas têm interesse de fazer alguma coisa que seja produtivo para a vida delas. Então, arrumar amizade com pessoas que frequentam o Sebrae ou com pessoas do Sebrae é sempre muito interessante, porque as pessoas elas estão querendo vencer na vida. E quem está querendo vencer na vida, nesse assunto, às vezes quem gosta de futebol, gosta de futebol. Quem gosta de novela, gosta de novela. Eu gosto de futebol, eu gosto de novela. Quem gosta do que gosta, ótimo. Então, assim, a gente tem amigo para conversar de novela, a gente tem amigo para conversar de futebol, mas a gente também precisa de amigo para conversar sobre trabalho. E aí, esses locais onde as pessoas estão indo para buscar informação profissional, é sempre muito bom de fazer amizade nesse aspecto. E aí, se alguém tem dificuldade para botar online, por favor, vá até locais com essa natureza para identificar o que fazer para ter o seu produto online. Acredito que a maioria hoje aí já tem um produto online. Então, se você tem um ateliê na sua casa ou se você tem uma loja própria, isso não quer dizer que é suficiente. Você precisa de colocar o seu produto nas redes sociais. Facebook, Instagram, pagar um serviço de marketplace, que é a loja 2 ali, que é a nossa companheira aí acabou colocando, paga R$19,90 por mês. Então, tudo isso é muito importante. Então, tem que ter. Instagram e Facebook é obrigado. A site é muito bom que tenha, mas se não tiver, tá bom também, tá? Não precisa cortar o pescoço que eu não tenho, não. Agora, Facebook e Instagram tem que ter os dois. Não pode ter só um, não. Porque tem gente que só olha Instagram. Ah, porque Instagram, Facebook não é legal. Só é legal o Instagram. E tem gente que é da velha guarda, como eu. Eu olho mais Facebook do que Instagram. Embora profissionalmente eu acabo fazendo os dois, porque é importante fazer os dois. Mas na hora do meu dia a dia, eu olho muito mais o Facebook do que o Instagram. É uma questão de gosto. Então, os dois tem que ter. Quais os desafios de quem está no varejo? Aí é o desafio que vocês enfrentam no dia a dia aí de vocês, que é chegar até o cliente. Então, ter um ponto de venda e achar que está com a vida resolvida, ufa, consegui alugar minha loja, agora eu já tenho uma loja, oh, que maravilha. Tem que estar na rede social também. Então, não é só alugar a loja. Ah, consegui ter o ateliê na minha casa, que aqui eu dedico mais tempo, eu consigo também dedicar à minha família, que ótimo, muito bom, eu tenho meu ateliê aqui na minha casa. Ótimo, mas bota também no digital, não deixa de colocar no digital. O negócio é estar disponível e acessível ao cliente. Diferença entre loja física e online. Tem uma coisa ali que eu discordo um pouquinho dela, que é o seguinte. Tem um conceito de vitrine na loja física. Todo mundo aí sabe o que é uma vitrine de loja física. Se não souber, é só perguntar que eu falo. Mas todo mundo aí sabe, não preciso eu explicar. Loja online também tem vitrine. Professor, tem vitrine? Tem vitrine. Então ela falou ali que vitrine é loja física. Isso é um conceito um pouco ultrapassado. O que é a vitrine da loja online? É você organizar. O Instagram tem muito disso. Né? Deixa eu ver se eu pego um Instagram aqui para compartilhar para vocês, para mostrar a vitrine do Instagram. O conceito de vitrine. Porque o que é a vitrine? É como você organiza o seu mostruário. É como você organiza o seu mostruário. Então, é importante que você organize. Na loja física, você organiza ali o seu mostruário. Na loja digital também, online, você também organiza o seu mostruário. Deixa eu ver se eu pego aqui para explicar para vocês que é uma vitrine. Eu tenho certeza que a maioria já entendeu o que eu quis dizer. Mas deixa eu pegar aqui um. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar uma aqui. Tá.
Ah, vou mostrar um para vocês, legal pra caramba. Lembrei de um aqui bom. Então, peraí, então, deixa eu voltar aqui. Parar de compartilhar. Tá dando para ver, não? Então, ó, isso aqui não deixa de ser uma vitrine também, ó. Então, a forma que você organiza isso aqui não pode estar muito bagunçado, senão fica parecendo que a sua vitrine está bagunçada. Mas a sua vitrine também são esses ícones aqui, ó. Tá vendo? Esses ícones aqui, ó. Isso aqui é a sua vitrine. Então, vamos ver um aqui, ó. Vamos clicar nesse aqui. Deixa eu ver se eu cliquei. Aí, cliquei. Peraí. Isso aqui é uma pessoa que faz artesanato, ela faz cenário para fotografia. Então, isso aqui é a Disney dela. Então, isso aqui é a vitrine dela. Então, ela está organizando os produtos dela de forma que fica mais fácil para o cliente. Eu não sei se está dando para vocês verem, não, porque está aqui entrando o fundo. Mas, assim, o que eu quero dizer é isso. O que é a vitrine? A vitrine é uma forma que você organiza os itens que você tem à venda de uma forma que o cliente consiga ver a maior quantidade de itens que você tem que tem interesse de vender. Então, você organizar a sua rede social de forma que você chame a atenção para aqueles itens que estão mais interessantes, por exemplo, às vezes alguém quer vender um determinado tipo de confecção, porque aquele pano ele conseguiu comprar por um preço bem acessível, então consegue ganhar uma boa margem naquilo ali. Então, o que você vai fazer? Você vai botar aquilo em destaque na sua rede social. Então, você, na hora que vai fazer a sua rede social, você precisa botar aquilo ali em destaque. Então, você está arrumando a sua vitrine. Então, esse é o conceito de vitrine. Na hora que você vai arrumar a sua rede social, você precisa organizar a sua rede social para que ela chame interesse, ela não seja uma quantidade de produtos postos lá de forma aleatória. Seria jogar um monte de produto em cima da mesa. A gente chega numa loja, às vezes, de confecção, e está aquele monte de produto lá em cima da mesa que o pessoal ainda não dobrou, aquela bagunça absurda. Então, assim, você olha aquilo ali, você nem sabe direito o que você quer. Quando está tudo organizadinho nos cabides, nas araras, esse negócio todo, você consegue ver de uma forma mais clara o que a pessoa tem ali para vender. Então, a mesma coisa vocês. Quando vocês vão organizar a rede social de vocês, os sites, tudo, você precisa organizar de uma forma que te interessa. Você vai organizar, botar os produtos para vender aquilo que você não tem. Você não tem matéria-prima desse item. Esse item esgotou a matéria-prima, você está sabendo. Aí você bota em primeiro lugar na sua página. Aí você põe, o pessoal, gostei desse aqui. Aí você põe, mas esse eu não tenho. Aí esse aqui também não tem. E esse aqui também não tem. Então, o que você tem? Pelo amor de Deus, eu quero comprar alguma coisa, mas não consigo adivinhar. Aí você vai, sabe, ter que pegar uma foto de um negócio que você tem, mas você nem digitalizou ainda, nem botou na rede social. Aí você vai mandar tirar uma foto, aí fica aquela foto meio embaçada para mandar para ela por WhatsApp. Não. Você precisa organizar a sua vitrine também na rede social. Isso é muito importante. Foi claro? Deu para entender também que existe vitrine no mundo digital? Beleza, muito bom. Então vamos lá, vamos compartilhar de novo. Vamos lá. O que é necessário para abrir uma loja online? Principalmente, vocês têm que ter uma marca para vocês abrirem, que seja fácil das pessoas comunicarem no mundo físico e no mundo digital também, ou seja, o que você coloca, a sua marca é Caju Bordados, né? Eu esqueci agora, Caju Bordados. Aí a sua marca é Caju Bordados. Quando você vai para o mundo digital é Jaca Bordados. Não pode, tem que ser Caju Bordados também, para ter uma fazer sentido com a outra, para você uma fortalecer a outra e você ter uma presença maior, para dar aquela sensação no cliente que ele já viu isso aqui, ou seja, que você tem know-how, que ele já viu isso antes, ele já viu sua empresa antes. Diferenciais para uma entrega de produto, a entrega é fundamental, não adianta nada. Hoje eu ainda estava conversando com o pessoal de loja de venda de produtos alimentícios,
E aí a pessoa falando que quem trabalha na cozinha acha que ela não tem contato com o cliente. Ela tem contato com o cliente. Qual que é o contato do cliente com quem trabalha na cozinha? É o momento que o prato chega na mesa do cliente. Nesse momento, o cozinheiro tem um contato, sabe, íntimo com o cliente. O garçom pode ser muito bom na hora de atender, as pessoas podem ser muito agradáveis no salão, mas se o prato chegar todo desarrumado, não adianta. Então, assim, na hora que o produto chega até o cliente, também é um ponto de contato com o cliente. Então, é importante demais a entrega. Chegar no momento que foi combinado ou antes e também de forma adequada. Diferenciais no atendimento. Esse atendimento pessoal, principalmente de quem é latino, é muito importante. O que significa o phygital, que é a fusão entre o físico e o digital. A gente já falou bastante aqui, se alguém tiver alguma dúvida, estou pronto aí para falar um pouco mais. Principais opções de vendas e pós e contra. Aí nós estamos falando tanto da loja no ateliê, como nós estamos falando na loja física, como no digital. Tem uma turma chegando aqui, eu saí. Esse pessoal é da onde, hein? Só para eu entender. É o Guapimirim. Tudo bem, Guapimirim? Ou teve algum probleminha? Tudo bem, Guapimirim? O pessoal de Guapimirim quer falar alguma coisa? Tá ouvindo em Guapimirim? Não deve estar ouvindo em Guapimirim, né? Pessoal de Guapimirim, se vocês precisarem falar alguma coisa e não estiverem conseguindo ligar o microfone, mandem no chat, tá? Porque tá o movimento lá, né? Tá tudo bem lá? Sim, não sei, professor. Tá bom, vamos em frente. Só queria saber, porque com esse negócio de Covid que falou no início aí, né? Vai saber. Mas tudo bem. Tomara que esteja tudo bem aí com vocês. Então, dando sequência, pontos fundamentais para ser um sucesso no varejo. Basicamente, o que a gente vem falando até aqui. Quais fatores necessários para o crescimento de uma loja. E, basicamente, a loja precisa ser organizada, ter uma boa seleção de produtos, um número atraente de produtos que o cliente tem interesse de estar dentro da loja. Porque a loja ela faz sentido se o cliente passa um determinado tempo dentro da loja. Por exemplo, os bancos hoje, a única coisa que eles não querem é que a gente vá até o banco. Eles gostariam que a gente resolvesse tudo pelo aplicativo do banco. Então, a loja é um local onde o cliente tem uma experiência com a loja. Então, ele vai ali para ter experiência, ou seja, para gastar tempo ali. Então, é importante que a loja seja um ambiente agradável, que tenha possibilidades de mostruário, que tenha possibilidades do cliente tirar dúvidas. A pessoa que está lá tem que ser extremamente comunicativa, mas entender que todas as pessoas elas gostam de um determinado nível de privacidade. Então, assim, aquele vendedor que fica muito insistente tentando vender, normalmente ele não é uma pessoa bem vista, o cliente não gosta, porque o cliente também quer ter o momento dele ali para ele refletir, para ele pensar a respeito do produto e do que ele está experimentando ali até aquele momento. Não adianta ficar botando pressão nele, e a todo momento que você oferece alguma coisa, o cliente entende como você está botando pressão no cliente para ele decidir logo, leva isso, leva aquilo outro, já viu isso, já viu aquilo. Parece que você quer que ele resolva e compre alguma coisa. E o cliente, às vezes, ele quer experimentar, quer olhar, quer pensar, quer voltar numa coisa que ele experimentou anteriormente para ver se ele prefere essa que ele experimentou por último ou que ele experimentou anteriormente. Então, ele quer ir naquele momento ali. Então, não adianta botar pressão no cliente e ficar nesse contato. Às vezes, a pessoa quer conversar de diversas coisas e o cliente quer falar do produto, quer pensar no produto, quer focar no produto e a pessoa está querendo conversar da vida dela, sabe? Quer, às vezes, compartilhar alguma coisa. Então, é importante ser comunicativo, estar à disposição do cliente, o cliente perceber que ele é importante, mas sem também invadir a privacidade do cliente, saber que ele também precisa de um momento dele para refletir. O que é necessário para fidelizar um cliente, isso aí é aquilo que a gente estava falando desde o início, né? Precisa de um nível de intimidade com o cliente, e essa intimidade ela é construída ao longo do tempo, e você precisa dar um bom atendimento, todos os serviços que estão relacionados, principalmente a entrega e a visita, a venda pessoal, aonde o cliente vai experimentar, isso precisa estar muito importante, e o produto, a confecção do produto, a administração da expectativa, ou seja, quem vai fazer sob encomenda, às vezes o que a pessoa está achando que vai receber
é um pouco diferente do que a pessoa entendeu que ela precisa produzir. E aí, na hora que você entrega o produto, a pessoa, às vezes, ela fica um pouco desapontada. Mas não porque você fez um produto ruim, mas não é aquilo que ela queria. Então, administrar essa expectativa é muito importante. Então, todos esses itens são parte aí da fidelização do cliente. Qual é a importância de manter um canal de comunicação eficiente com o cliente? É construção dessa intimidade aí, dessa fidelização, desse relacionamento com o cliente. E sabendo que essa comunicação eficiente tem a palavrinha eficiente aí. É você mostrar para o cliente que ele é importante, mas sem invadir a privacidade do cliente, dar tempo para o cliente escolher, para ele decidir, para ele pensar, para ele refletir, para ele ligar para alguém se ele quiser, sabe? Às vezes ele quer levar alguém, ou quer que alguém vá até lá. Então, não adianta ficar, às vezes, oferecendo muita coisa, porque a única coisa que o cliente entende é que ele está sendo pressionado. Então, varejo. O objetivo é o consumidor final, é aproximar do consumidor final, é entregar para o consumidor final. O varejo, a característica principal dele é que ele vende para o consumidor final, e o atacado ele vende para outras empresas, principalmente as empresas de varejo. O varejo compra de atacadista para revender ao cliente que adquire esses produtos unitários. A compra do atacadista que o artesão faz é a compra da matéria-prima. E aí o artesão vai botar as suas mãos e o seu conhecimento para produzir um item praticamente único para aquele cliente. Por quê? Por que eu digo que esse item é único? É porque ele tem a cara do artesão. Ele basicamente tem a emoção do artesão estampado ali. Aí o B2C e o B2B. O B2C ele vende para o consumidor final, e consumidor final entenda todo mundo, então o mercado de massa, porque todo mundo pode ser cliente. E o B2B, que é o mercado de venda do atacadista para o varejo, ele é um mercado mais limitado, embora também seja muito grande, porque tem muitas empresas varejistas. Vocês não precisam de ser um atacadista para vender para um varejo. Às vezes vocês fornecem para varejo. E essa venda em atacado, às vezes é uma quantidade maior de itens do que venderia para um consumidor final. Mas não tem muita característica de um atacadista, porque o atacadista normalmente ele é reconhecido como uma gama absurda de itens de venda, com uma margem, às vezes, um pouco mais exprimida. O caso de vocês é um pouquinho diferente. Relacionamentos emocionais com o consumidor, sem dúvida, cada pessoa é uma pessoa e tem relacionamentos baseados nas interações pessoais, e relacionamento com a marca. Então, normalmente é uma empresa comprando, então é mais fria, ela quer ganhar dinheiro, e o cliente, consumidor final, ele quer ter satisfação para o seu dia a dia. Por isso que é mais emocional, enquanto a compra entre empresas, ela é feita no sentido de atender um objetivo muito específico, e é muito, sabe, a emoção ela não está muito ligada na decisão de compra. Relacionamento curto com apelo à recorrência. Então, na venda a consumidor final, tem uma relação de recorrência de compras frequentes muito maiores. E o relacionamento é mais curto, porque é do momento que está sendo feita a relação ali de consumo. Embora, quando a gente está mais em cidades que nos propicia o maior contato com os consumidores finais, às vezes o relacionamento é um pouco, não é bem isso que encaixa na teoria. Porque às vezes você tem relacionamento de conhecer a família da pessoa, conhecer tudo. Parcerias e contratos de longo prazo, normalmente, é o que fazem entre atacadista e empresa varejista. Essa diferença entre atacado e varejo, eu acho que a gente pode pular e ganhar mais tempo. Eu acho que isso aqui não é muito importante para o nosso dia a dia. Aqui são os tipos de loja. Oi, pode falar. Oi, Liliane aqui. Que o Guapimirim teve um problema na internet, então eles não vão poder continuar hoje e vão tentar a reposição um outro dia, tá bem? Tá bom, muito bom. Eu fiquei um pouco preocupado, porque eu vi todo mundo levantando, falei, será que aconteceu alguma coisa lá, alguém passou mal, mas tudo bem, ainda bem, assim, ruim, mas melhor que seja só um problema na internet. Vamos lá, obrigado. Isso aqui também eu acho que a gente pode pular, que já são 8h30. A nova dinâmica do varejo, aquele omnichannel que a gente estava falando. Então, é onde tem o físico com a ligação do físico com o digital,
O mobile commerce é que hoje todo mundo, ninguém usa muito computador, né? A gente usa mais hoje é o telefone. Então, a todo momento você tem a possibilidade de entrar em contato com pessoas através do seu telefone celular. Se for só através de um computador, estaria mais limitado, porque você não consegue usar o seu computador no ônibus, na maior parte das vezes não. Você não consegue, às vezes, usar no ponto do ônibus, você não consegue usar, às vezes, sabe, dentro do consultório médico esperando, você não vai abrir o seu computador e botar ali, né? Então, limitaria um pouco mais. Como a gente tem hoje uma capacidade de acessar a internet absurda com o celular, é importante a gente entender que a maior parte das pessoas vai ver o seu produto numa tela de celular. O que isso quer dizer? Se a pessoa estivesse vendo uma tela de computador, uma tela, sei lá, grande, 24 polegadas, sei lá, a tela grande, é uma coisa. Mas não, às vezes ela vai ver na tela do celular. Então, todo o seu trabalho de foto, de tudo, tem que pensar que a pessoa vai ver através de uma tela. Então, as fotos vão ser menores. Então, na hora que você vai tirar a sua foto, entenda que, às vezes, itens muito pequenos não vai ficar visível para a pessoa. Então, para dar destaque a item pequeno, é importante que esses itens estejam mais separados. E aí é sempre bom a gente colocar do lado, quando vai tirar uma foto, algum item que dê uma ideia de tamanho. Por exemplo, se eu pego uma caneta e boto, por exemplo, se eu pego isso aqui e boto aqui, qual que é o tamanho disso, né? Se eu pego uma caneta e boto do lado, você mais ou menos consegue identificar o tamanho, porque você tem a referência de uma caneta e qual que é esse aqui. Se eu boto ele aqui assim, às vezes fica parecendo que ele é muito maior do que na verdade é. Então, quando vocês vão trabalhar com fotos assim, vamos dizer assim, um pouco mais ampliadas, é interessante você colocar um item do lado que é um item mais comum, uma xícara, ou, sei lá, uma garrafa, que aí a pessoa, isso aqui, qual o tamanho disso? Pô, tá parecendo grande pra caramba. Não, mas, pô, é menor que a garrafa. Então, a pessoa consegue perceber, ela tem uma ideia do tamanho daquilo ali. Porque, às vezes, um porta-copo, dependendo do jeito que tira a foto, fica parecendo um tapete. Então, na hora que você bota o copo do lado, a pessoa não, é um porta-copo. Por quê? Porque tem um copo ali do lado e o copo é pequeno. Quando você tira só do item, a pessoa pode, às vezes, achar que é um tapete, né? E não é um porta-copo, e, na verdade, é um porta-copo. E o cross-border, aí, esse item é só para dizer que a gente pode vender para o mundo inteiro hoje. Mas o mais importante para a gente hoje é saber que a gente pode ter uma abrangência regional, nacional, às vezes, do nosso produto. Eu acho que isso está mais próximo do nosso dia a dia do que pensar que a gente vai vender na Índia, na China, essa coisa toda. Até acho que a gente consegue vender sem muita dificuldade, mas a gente colocar metas mais factíveis, né? A gente está nesse momento inicial aqui, a gente botar meta em vender na China, não vamos preocupar com a China agora, vamos preocupar com a cidade vizinha, com o estado vizinho, com a região vizinha, região geográfica vizinha, é muito mais importante às vezes do que ficar preocupando com o país vizinho. Se alguém já está nessa fase, ótimo, podemos até conversar, se quiser colocar o exemplo aqui, estamos à disposição para conversar. Mas o mais importante é a gente trabalhar com temas que são mais próximos da nossa realidade no dia a dia, né? A nova dinâmica do varejo, tem um videozinho aqui para a gente e outro aqui. Então vamos lá. São 2 vídeos, está mais ou menos 10 minutos. Deixa eu ver agora aqui. 8h37, vamos acabar mais ou menos 8h47 e aí a gente faz a nossa finalização. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? São 2 vídeos que vai dar mais ou menos 10 minutos, nós vamos até 8h47, aí a gente faz o nosso encerramento aí. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Posso tocar? Vamos lá, então. Oi, pessoal! O tema do vídeo de hoje é um tema que é extremamente relevante, que é varejo. Mesmo que você ache que você não tem nada a ver com varejo, pode ter certeza que você está de alguma maneira ligado com esse tema, porque você é consumidor. Então você que é varejista, você que é consumidor, fica ligado que hoje eu vou te contar tudo sobre esse tema extremamente importante que é o varejo. Pessoal, o vídeo de hoje é feito em conjunto com a Lynx, então eu queria agradecer muito o apoio da Lynx para ajudar a gente a disseminar conteúdo de qualidade relevante
Muito obrigada por essa parceria incrível. Para começar, pessoal, a gente está em contato com esse comércio varejista praticamente todos os dias. O que esse comércio faz? O que esse segmento de mercado faz? Ele vende os produtos para os consumidores finais. Alguns exemplos de grandes varejistas: Chili Beans, Nike, Magazine Luiza, Walmart, Toyota, Girafas, enfim, tem muita marca bacana e muita marca brasileira, hein, gente, que está sendo assim modelo e virando exemplo no mundo inteiro. Eu vou colocar aqui o ranking das 10 maiores marcas do varejo. Você vai acompanhar aqui na tela, são marcas super inovadoras. E o que é legal, gente, que com o passar dos anos, tudo está mudando, o consumo está mudando e o que as marcas têm que fazer? Elas têm que se reinventar. E o que isso tem a ver com esse vídeo? Tudo a ver com o primeiro ponto que eu vou compartilhar agora com vocês. Então, o primeiro ponto, integração das lojas físicas com as lojas online. Então, vou dar um exemplo. Eu precisava comprar um livro, presentear uma pessoa que ia fazer aniversário, que era no dia seguinte. Aí o que eu fiz? Eu entrei no site da loja, pesquisei lá, vi onde tinha o menor preço. Aí liguei na loja física, porque eu não ia conseguir esperar o prazo de entrega para saber se tinha o livro. Tinha o livro, só que era o dobro do preço. O que eu fiz? Perguntei, olha, vocês podem fazer o preço que está no site? A loja me fez. Resumindo, olha que bacana. Eu consegui o menor preço, o preço que eu tinha visto no site, como eu já falei para vocês. Eles me entregaram no prazo que eu precisava, porque eu consegui retirar na loja. Então, eu consegui dar na data que eu precisava. Então, eles acabaram ganhando e não só ganhando como cliente, como também ganharam pontos comigo. Então, gente, esse é o atendimento que a gente precisa no mundo de hoje em dia. Pessoal, e olha que bacana, os grandes varejistas, na verdade, os maiores do mundo já estão de olho nisso, inclusive a Amazon, que é a número 1 do mundo, já está abrindo, já abriu lojas super inovadoras como a Amazon Go, que não tem caixa, não tem atendente, você passa os produtos, eles são reconhecidos por sensores, eles te cobram direto no aplicativo. Olha que sensacional! E isso está totalmente ligado com a Omnichannel, que é uma tendência do varejo que se baseia na convergência de todos os canais usados por uma empresa. Então, o que ela faz? Ela integra a loja online, a loja física e o consumidor. Se você quer um vídeo só sobre Omnichannel, deixa aqui nos comentários, eu quero um vídeo sobre Omnichannel e a gente vai deixar mais detalhes dessa ferramenta para você aprender mais sobre isso. E agora eu vou compartilhar o ponto 2 com vocês, que tem tudo a ver com o ponto 1. Gente, organização e agilidade nos processos. Para isso, existem várias ferramentas, inclusive tem um software da Lynx incrível, onde você vai ganhar agilidade, escala, você vai conseguir atender melhor os seus consumidores, os seus funcionários vão estar muito mais bem treinados, porque eles vão conseguir lidar muito melhor com os processos, você vai ganhar tempo, agilidade, enfim. Todo mundo sai ganhando e olha, é uma ferramenta extremamente importante para quem quer crescer, para quem quer ter escala e para quem quer ter controle do negócio, porque você consegue mensurar números e saber tudo o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, você acessa seu software e você vai ter todos os dados lá dentro. Isso é muito importante. E o terceiro tópico na relação entre varejista e consumidor é realidade virtual e realidade aumentada. Então, por exemplo, você quer comprar um sofá, aí você não sabe como aquele sofá vai ficar na sua sala. A realidade aumentada, com a realidade aumentada, você consegue ver, porque ele vai colocar aquele sofá virtual dentro da sua sala, né? Você leva uma foto da sua sala e aí você já sabe se fica bom ou não, se o tamanho é aquele ou não é. Enfim, é maravilhoso e quebra um super galho na hora de comprar e a gente já sabe como vai ficar. Na verdade, a gente já sabe como exatamente vai ficar aquele sofá, então isso é tudo de bom. Por exemplo, tem vários filmes que usam realidade aumentada, Matrix, Homem de Ferro, Os Vingadores, e agora a realidade virtual, gente, que faz o quê? Faz você interagir com um ambiente totalmente diferente, totalmente criado. Sabe aqueles ambientes 3D, aquelas coisas de game que a gente entra num mundo que não existe? Então tem muita gente que coloca aquele óculos, aí você enxerga uma realidade, mas na verdade não é a realidade, né, que você tá, aquela verdadeira, você tá numa realidade totalmente criada, totalmente diferente da que você realmente está presente. O que é legal da realidade virtual, gente? É que você vive aquela experiência como se algo fosse muito real, como se estivesse acontecendo. Por exemplo, na Disney tem alguns brinquedos que parece que você está saltando, que juro por Deus, você não está saltando, mas você sente que você está ali saltando, porque aquela realidade é tão forte, aquela experiência é tão profunda que parece que você está vivendo aquilo. Então, é muito bacana também. Então, você que é do varejo já precisa começar a pensar para ontem como você pode usar essas duas ferramentas que eu falei para atrair novos consumidores, para inovar no teu negócio, pessoal, porque essa coisa de se reinventar é extremamente importante, eu acho que para qualquer segmento, principalmente
o varejo, que o varejo é o que? É experiência. Quando a gente vai comprar alguma coisa, ou quando a gente quer consumir um produto, até um serviço, vamos combinar, a gente não consome simplesmente o produto ou o serviço, a gente consome além daquilo, a gente quer a experiência, a gente quer a conexão, a gente quer a emoção que aquilo te gera. Então, essas ferramentas são extremamente poderosas para você que quer reinventar seu negócio, que quer se conectar de verdade com o seu consumidor, porque hoje, pessoal, hoje a gente tem que sair na frente e hoje qualquer detalhe faz uma enorme diferença. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido muito, que vocês coloquem todos esses exemplos que eu dei aqui na prática. Independente se você trabalha ou não com varejo, esses insights são super importantes para você aplicar no teu negócio e até no seu dia a dia. O que você está fazendo de diferente para se reinventar, né? Você tá de olho nas novas tendências, você está fazendo sempre igual, mais do mesmo? Então, esse vídeo é um vídeo muito legal para você refletir sobre isso, né? O que você acha importante eu falar nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Não esquece e lembra de curtir, de compartilhar, de marcar todos os teus amigos, tá? Que vão aprender também nesse vídeo. E eu sei que tem gente que assiste os vídeos e não está inscrito no canal, então assim, não tem o que falar, hein, gente? Vai lá, se inscreve, acione o sininho para você também ser avisado toda terça e quinta, às 18 horas, que tem vídeo novo no canal. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Let's go! Então, ela basicamente falou sobre o Omnichannel, a realidade aumentada. Assim, é um pouco diferente, distante da nossa realidade hoje no dia a dia, mas é só vocês imaginarem que daqui uns dias você vai conseguir ter a sua peça que você faz com artesanato e a pessoa vai colocar na tela do celular dela algum ambiente da casa dela com esse item, e aí esse item vai estar, às vezes, em cima da mesa dela, vai estar, às vezes, no chão, vai estar posicionado em algum lugar, que ela vai... Como que fica esse tapete aqui? Ficou bom. Ficou bom pra caramba. Fica na frente, sei lá, no meio da minha sala, fica na minha entrada, ou fica em algum lugar, a pessoa consegue exatamente ver. Então, basicamente, é isso que ela estava falando. Mas o Omnichannel é uma coisa muito próxima da nossa realidade, e eu tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar disso, e já está se beneficiando em algum nível, e quanto mais a pessoa conseguir utilizar isso, mais vendas, com certeza, ela vai ter, porque fica muito mais amigável. A relação com o cliente fica muito mais próxima. Então, vamos lá, agora olhar um pouquinho de e-commerce, cross-border, e aí a gente pensa muito mais em regiões do que propriamente em países. No vídeo de hoje, eu queria voltar a tocar num tema muito importante que eu tenho bastante novidade para dividir com vocês aqui, que é o e-commerce cross-border. Primeiro, vamos voltar e explicar um pouco o conceito. O e-commerce cross-border é a venda de um produto de um país para consumidores de outro país. Então, sabe aqueles sites que a gente conhece, que vendem produtos da China, dos Estados Unidos, e que a gente compra e recebe em casa? Pois é, isso é o cross-border do mundo para o Brasil. Só que o que está acontecendo também é que as marcas brasileiras estão começando a descobrir isso como uma grande oportunidade. Então, na China, tem começado a ser comum chineses comprarem marcas brasileiras a partir de sites que levam a marcas brasileiras e que entregam direto para chineses. Mas vamos a alguns números. A Ebit Nielsen, que tem trazido dados e estatísticas importantes para o e-commerce brasileiro, recentemente trouxe um número que fala que o cross-border do mundo para o Brasil é de aproximadamente 12 bilhões de reais, ou seja, 20% de todo o e-commerce brasileiro. É muito dinheiro. Aquela venda formiguinha, que hoje o ticket é por volta de $37, tem gerado um grande bolo de venda. Esses 12 bilhões de reais que chegam do mundo para o Brasil nem sempre pagam impostos, né? Alguns pagam, outros não. Ou seja, isso começa a ser uma discussão importante para que o varejo brasileiro se posicione. Existe aquilo que a gente chama de de minimis, que é aquele valor isento, que no Brasil é por volta dos $50, que permite uma pessoa física mandar um produto para outra pessoa física. Mas, no fundo, esta faixa de isenção acaba sendo um canal de cross-border isento de imposto, isento de controle. Então, esse é um ponto de observação e vale reforçar que há um movimento no mundo para que esses valores do de minimis subam e criem um mundo mais livre de fronteiras. O problema é a gente entender se estamos preparados para isso. Imagine se aquela isenção de $50 se tornar $200.
Foi o que aconteceu recentemente na Colômbia, por exemplo. Mas eu queria falar do cross-border também como uma oportunidade para as marcas brasileiras, não só como um problema para o Brasil. Eu, há 30 dias, estive na China, de novo na sede do Alibaba, no mesmo local que eu tive o ano passado, discutindo isso. E recentemente, semana passada, na convenção da Associação Brasileira de Franchise, a gente teve um grande painel para se discutir o tema do cross-border. No ano passado, na grande plataforma de cross-border mundial, que é o Tmall Global, que pertence ao Alibaba, só existiam 3 marcas brasileiras, acreditem se quiser. E naquela mesma época, a Austrália dominava a plataforma com centenas de marcas sendo vendidas para os chineses. A boa notícia é que a gente foi de 3 para 15 marcas em menos de um ano. Olha que bacana. Então, há um movimento das marcas brasileiras descobrirem cross-border como uma grande alternativa de internacionalização. E a boa notícia, diz um estudo do eMarketer, que 70% das marcas que fazem cross-border fazem de forma rentável. Diferente do que a gente vê em movimentos de internacionalização com lojas ou de outras maneiras que costumam ter problemas e riscos maiores. Ou seja, você que tem uma marca brasileira bacana, coloque o cross-border como uma alternativa para você testar mercados, e não precisa ser só a China. Dá para fazer isso nos Estados Unidos usando a plataforma da Amazon, na América Latina, ou seja, o cross-border, e-commerce cross-border tem se mostrado como uma solução para a gente romper fronteiras, testar mercados e começar a levar marcas brasileiras para fora. E ficar atento com a chegada de produtos, muitas vezes muito baratos de outros países, que acabam inundando as casas brasileiras de um jeito não tão legal. Opa, então são aí 10 para as 9. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? A Michelle chegou ali, quer fazer um comentário. Não? Tem certeza? Não, aqui, meu comentário é que a gente vai ter que sair, porque a gente está numa escola e fecha agora. Não, beleza. Então, Tá bom? alguém, tudo bem, fica à vontade. Aí a gente também aqui está praticamente finalizando. Alguém tem algum ponto a colocar? Estamos à disposição aí. Alguma dúvida? Algum comentário? Patrícia? Ô, gente, então é isso. Basicamente, o cross-border é aquele negócio de país, né? Eu acho que está um pouquinho distante da nossa realidade. O mais importante é que vocês consigam aí com o marketing digital, trabalhar o marketing digital de uma forma eficiente, organizando a vitrine do marketing digital, não deixa na cara da rede social aqueles produtos que a gente não tem interesse de vender, organizar a nossa rede social é importante também, da mesma forma que a gente organizaria uma loja física. Eu acho que isso é uma dica muito mais valiosa. Uma outra coisa é o seguinte, expandir a venda dentro da cidade que vocês estão e para municípios vizinhos já é um grande feito. Para estados vizinhos, pô, que maravilha. Para regiões vizinhas, também. Então, assim, isso eu acho que é um objetivo que vocês podem ter muito mais palpável do que, às vezes, acessar o mercado internacional. Ah, você é contra acessar o mercado internacional? Não, não, não. É só a gente colocar os nossos desafios no tamanho adequado para a gente conseguir superá-los. Tá bom? Então, assim, quero agradecer a todos. Foi muito bom aí estar com todo mundo. Estamos à disposição. Aqueles que, se por acaso não tiver pergunta, fica à vontade, um bom retorno aí, uma jornada segura aí, e que vocês cheguem ao destino de vocês de uma forma segura e bacana, tá bom? Estou à disposição, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vou ficar por aqui por um tempo, se não, fiquem à vontade aí e nos vemos semana que vem. Não sei se os tutores querem falar alguma coisa, extensionistas, fiquem à vontade aí, está com vocês. Professor, não, apenas um comentário de que, apesar de que parece muito distante todos esses conceitos apresentados pelo senhor, na verdade, eles têm acesso a eles. Né? Hoje, as tecnologias permitem que eles, de repente, consigam exportar, consigam criar canais omnichannel, né, através de um controle até simples de tudo que eles podem fazer. Então, acho que é muito importante e válido eles terem acesso a esse tipo de informação, porque eles podem aplicar nos negócios deles, né, independente do porte e do tamanho. Muito bom.
estamos aí à disposição. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, senão estamos aí para responder alguma pergunta. E se não... Boa noite, professor. Até terça-feira, se Deus quiser. Boa noite. Vamos dar um tchau, gente. Tchau, professor. Boa noite. Tchau. O professor também tem boa coração, noite. ele fica muito feliz quando ele recebe um tchauzinho. Acabou que eu consegui entrar um pouquinho, o Demetrios. Conseguiu, Alexandre? Aqui, sinal, eu estou no interiorzão do Rio Grande do Norte. Entendeu? Então, já trabalho aqui. Voltei da Alemanha, um dia depois viajei. Mas, cara, é excelente. Eu acho que é isso mesmo. E esse projeto, né, de certa forma, reúne diversos municípios. E em outros módulos aí nós vamos falar aí de gestão de compras, de como você pode juntar, de repente, utilizar todo esse processo, né, para mostrar, de repente, fazer compras conjuntas, etc, etc. Isso é legal. Né? É isso aí. Tá? Uma boa noite aí para todos, viu? Então, infelizmente, eu estava entrando e saindo porque caiu o link, entendeu? Tá bom? Estava admitindo várias vezes. Exatamente. Valeu. Boa noite, então, tá bom. Ó, parabéns a todos aí pela manutenção, né, de estar firmes aí no propósito de participar do curso, que eu acho que é importante. Né? E parabéns, professor. Muito excelente. Bom, obrigado. Tudo de bom aí. Muito bom. Valeu. Valeu. Professor gosta de tchauzinho também. Boa noite, Pana. Tchau, eu vou encerrar a gravação aqui, tá, professor? Tudo de bom. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, boa noite a todos. Para vocês.